Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar para você sobre skill. Vamos ver o que essa palavrinha quer dizer. Hard skill e soft skill. Então, eu sou o Odissy Marangeli e vou te acompanhar aqui nesse vídeo para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá então. Então, soft skill e hard skill. Então, nós temos uma ilustração aqui de um cérebro, onde temos aqui do lado direito, ou de um lado, o hard skill, do lado esquerdo, ou outro lado, o soft skill. Então, a gente que é da área de tecnologia, a gente tem mania de falar que hard é aquilo que a gente chuta e soft é aquilo que a gente xinga. Então, não é bem o caso aqui, mas é só um trocadilho que a gente faz no meio de tecnologia. Então, quando você fala de hard skill, você está falando de habilidades técnicas, de memória, conhecimentos matemáticos, experiência no assunto. Então, o hard skill, ele quer mostrar aquilo que você pode provar. Seus conhecimentos técnicos, seus diplomas, seus títulos, aquilo que é quando você está pretendendo, concorrendo, vamos dizer assim, a uma vaga, e a vaga tem as descrições lá. Aí a descrição vem lá, preciso de conhecimento em tal, preciso de habilidade técnica em tal assunto, precisa conhecer N ferramentas, precisa saber conhecer rede, ter habilidades técnicas em rede. Então, tudo isso são hard skill, é aquilo que você pode provar de conhecimento. Então, vamos me acompanhar aqui. Para cada skill, ou seja, habilidades ou capacidades. Então, os dois aqui são habilidades e capacidades, que são esse conjunto. Então, por que as skills são importantes? Então, por que os conhecimentos, aquilo que você conhece, são importantes? Cada vez mais o setor de recursos humanos entende o valor da soft skill. Isso porque são habilidades de inteligência emocional que vão impactar no dia a dia dos funcionários e, com isso, o bem-estar do time. Essas características são fundamentais para manter o engajamento, foco e motivação dos colaboradores, uma vez que está associado ao mindset, outra palavrinha aqui que não é muito comum, fora do meio corporativo, que é a sua forma de pensar, seu modelo mental, modelo de pensamento. Então, o mindset da equipe e ao alinhamento de performance. Nesse ponto, ter habilidades interpessoais e saber se relacionar de melhor forma com diferentes perfis ajuda a manter equipes diversas sempre em harmonia. Por que isso? Hoje as equipes elas são muito diversas. Hoje tem pessoas de várias idades numa mesma equipe, tem pessoas com várias personalidades diferentes, idades diferentes, conhecimentos diferentes, forma de pensar diferente. Então, tudo isso, essa diversidade toda, faz com que o soft skill ele seja muito valorizado dentro das empresas hoje. Então, o hard skill, vamos lá. Corresponde às habilidades profissionais, como eu falei, conhecimentos técnicos, que foi o que eu trouxe nesse desenho. Então, levam a considerações dos cursos, treinamentos, especializações, formas de educação que validam um conhecimento teórico. Novamente, o que eu falei antes é aquilo que você consegue provar. Para muitas empresas, essas habilidades ainda são um grande destaque ao contratar um funcionário. Porém, é importante ter em mente que isso não garante o sucesso de uma contratação. As hard skills têm um peso importante quando o objetivo é alinhar expectativas da contratação. Afinal, muitas vagas determinam habilidades teóricas pré-estabelecidas. Como eu falei, quando você vai concorrer a uma vaga, os pré-requisitos da vaga estão ali. Você precisa ter nível superior em tal área,
você precisa ter mais de 6 meses atuando com uma determinada ferramenta, com um determinado modelo. Então, tudo isso são os pré-requisitos para a vaga. Mas, numa entrevista, o entrevistador ele vai conseguir, muitas vezes, ou tentar capturar aquilo que você tem de soft skill. Então, o que são as soft skills? São essa parte que você não consegue provar só com convivência com as pessoas é que você consegue. Então, a curiosidade, a forma de interagir com as outras pessoas, paciência, resiliência, tudo isso faz parte do soft skill, aquilo que você não consegue provar, mas que são habilidades muito importantes. Conviver em público hoje, conviver em equipe, tem uma soft skill bem definida, ou seja, sem você ter resiliência, sem você ter boa vontade de participar, de ajudar o outro, não ter curiosidade de aprender ou de ensinar aquilo que o outro precisa saber, essa interação fica quase que insuportável ali. Então, precisa ter esse soft skill, essa parte motivacional, emotiva, emocional, ela precisa ter um equilíbrio com a parte técnica. A gente costuma dizer que você é contratado pelo hard skill e é demitido pelo soft skill. Então, eu já trabalhei com pessoas que foram demitidas em menos de 3 meses, antes de completar o período de experiência, justamente por causa disso aqui. Não conseguiam conviver com pessoas, não conseguiam dialogar com pessoas, não tinham espírito de colaboração, não tinha curiosidade de saber um pouco mais do que o outro fazia, não tinha interação com as outras pessoas. Era muito bem no hardware, ou seja, naquilo que eram as habilidades técnicas, ele mandava muito bem, mas nas habilidades emocionais aqui ele deixava a desejar. Então, soft skills são basicamente os conhecimentos pessoais de um profissional, ou seja, aquelas que são ligadas ao comportamento e reações diante de uma situação cotidiana. Podemos dizer ainda que as soft skills remetem à inteligência emocional e à personalidade de cada indivíduo, que impactam nas relações interpessoais de trabalho, e dessa forma, as soft skills são características pessoais e subjetivas e não possuem relações com as competências técnicas, que são a parte de cá. Então, elas são a forma como agimos, como nos comunicamos, como nos expressamos, os anseios, os desejos, a forma de convivência ali em equipe, convivência com outras pessoas da empresa, interação com outras áreas, cooperação com demais áreas. Então, tudo isso faz parte do soft skill. Então, essas habilidades ou capacidades, elas precisam estar em harmonia e ter um equilíbrio. Se você for muito emotivo ou muito soft, ou então for muito hard, muito técnico e não conseguir equilíbrio com essas duas partes, você com certeza vai deixar de ser um bom profissional para os moldes que o mercado está exigindo hoje. Beleza? Então a gente fica por aqui e se tiverem alguma dúvida ainda, me mandem e-mail. Se quiserem falar sobre o assunto, precisarem de alguma ajuda sobre como entender melhor o hard skill e o soft skill, me mandem e-mail. Eu deixo sempre aí na descrição do vídeo os meus contatos e se precisarem eu estou à disposição. Beleza? Um forte abraço a todos. Obrigado por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.